O vídeo de hoje é sobre a temática pais e filhos. Eu dei o nome a este vídeo de Quem é este ou esta que eu pari? Porque muitas vezes os pais têm filhos, não é? E os filhos não resultam nas expectativas que os pais tinham dos filhos. Ora, é aqui assim nesta expectativa e desilusão que muitos pais vivem. Por isso, isto é um vídeo no ponto de vista dos pais, não dos filhos. Por isso, vamos aqui desconstruir um bocadinho o que é que estes pais passam. Por isso, na prática, desejaram ter filhos, os filhos educaram-nos da melhor maneira que sabiam, com as condições que tinham, julgando que seria o bastante, e depois os filhos, um ou vários, não resultam naquilo que eles expectam. Por isso, podem ser bons ou maus filhos. Não é? Aqui está excluído todo o universo de pais que tiveram filhos e que têm pequenas divergências de opinião, de sentidos de vida, de objetivos, mas que há respeito, ajuda, os filhos cumpriram o seu papel, os pais cumpriram o seu. Este universo está excluído. Hoje nós estamos a falar de quando os filhos são algo que os pais não esperavam que eles fossem. Não é? Por isso, a educação dos filhos, existe uma educação base, que é aquela que os pais dão. Temos que ver que ninguém ensina os pais a serem pais. E aqui eu não estou a distinguir géneros, pai ou mãe. Por isso, não há nada que ensine os pais a serem pais. Por isso, os filhos são um desejo dela ou de ambos, e que depois nasce. E que depois a pessoa tem que ir um bocado apoiado na sabedoria também dos avós, neste caso das mães deles ou delas, e é um bocadinho por tentativa e erro, não é? Há o básico, que nós já sabemos, felizmente hoje em dia também já existem as ferramentas, as tecnologias que, por exemplo, no Google pode-se saber muita coisa, não é? Mas, por exemplo, há 30 anos atrás não havia. Por isso, os pais e as mães jovens iam vendo o que é que os pais e as mães deles lhes diziam para fazer e também baseado nas experiências que eles tiveram quando foram filhos, não é? E lá vão construindo, com todos os sacrifícios de não dormir, abdicar de coisas que poderiam ter porque agora não os podem ter porque têm filhos, começarem a construir. Por isso, os pais têm um processo a longo prazo, porque os filhos são para sempre, né? Pela ordem natural das coisas, os pais vão morrer primeiro que os filhos. Então, quando os pais têm filhos, têm um projeto de vida. Por isso começam logo a ver educações, empregos, poupanças, heranças, que é para deixarem para os filhos. Por isso, os pais abdicam de alguma coisa deles. Ora, os filhos não percebem isto. Não é? Os filhos vêm ao mundo, não é? E acham que têm todos os direitos, não é? Sobre os pais. Aqui há uma outra problemática que nós já vamos falar aqui um bocadinho mais abaixo, não é? Porque os filhos hoje em dia acham mesmo que são melhores que os pais. E isto é uma explicação lógica, não é? Porque há aqui uma decalagem de aprendizagem entre a geração dos pais e dos filhos, não é? A parte da tecnologia veio retirar aqui muita autoridade aos pais, porque os filhos já nasceram nesta época e sabem algo que os pais não sabem. Ora, inverteu-se aqui os papéis. Na geração dos pais, os pais deles, os avós, neste caso das crianças agora, sabiam mais do que a geração seguinte. Agora é ao contrário, não é? Por isso, isto também influencia um bocadinho aqui o que gera os maus filhos, que nós já vamos falar o que é que são bons e maus filhos. Por isso, há uma educação base, depois há a educação social, que é aquela que os filhos vão colher fora. Por isso, nós educamos dentro de casa, com as nossas normas, valores, o que queremos, o que não permitimos, o que deixamos, o que queremos potenciar. E depois as crianças vão para o social e fazem o comparativo com os outros contextos, outras educações. E aqui começa o comparativo, não é? Que é a educação comparativa. Os nossos filhos são educados por nós e estão em contextos com outros filhos educados por outras pessoas. E depois há as coisas.
E hoje em dia o materialismo é muito, não é? Esta nova geração, a juventude, é muito materialista, por isso faz sempre comparativos. Por isso é que existem meninos, adolescentes, meninos e meninas, que andam com telemóveis que são mais caros do que um ordenado de um mês dos pais, não é? Para eles isto é um direito. Tem que ser um direito porque na educação comparativa, se os outros têm, os meus pais têm que dar também. Não querem saber se têm que pagar, andar 1 ou 2 anos a pagar a prestações aquilo, não é? Têm que ter. É um direito. Estes direitos vêm da educação comparativa. A educação que eles têm em casa, a educação que eles veem e a comparação que fazem entre uma e outras. E depois veio uma outra educação que os pais não contavam, mas que existe, que é a educação de submissão. Chega a determinado momento, isto não tem a ver com idades, isto pode começar na adolescência e ir até adultos, não é? Que é a educação em que os filhos passam a querer ser eles a educarem os pais. Por isso, como os filhos não conseguem que os pais pensem como eles, começam-nos a educar para os pais começarem a pensar como eles. Ora, os pais, como é lógico, não é? Não veem nesta educação as ordens alteradas, não é? Isto nós vemos logo nos adolescentes, não é? Tu és burra, tu és burro, tu não sabes o que dizes, tu não sabes o que fazes, o pai do outro é que tem razão, tu não sabes nada. Isto é verbalizado. É aqui que começa a haver esta educação dos filhos para os pais. Por isso não é dos pais para os filhos. Isto vai até aos 20, 30 anos, porque hoje em dia eles ficam dentro da casa dos pais até aos 30 anos, porque para eles é um direito de estudar, mesmo que seja passear os livros nas universidades ou, depois de terem os cursos, andarem na treta de enviar os currículos, que eles não querem trabalhar, eles só querem mandar os currículos a ver se alguém lhes liga a dizer, olha, tenho aqui 5.000 euros por mês para o seu emprego de sonho. Isto não é a realidade. Estas novas gerações são mais agressivas e mais frustradas porque eles têm mais formação, mas têm menos ordenados, porque o mercado de trabalho é precário. Hoje em dia, as empresas veem este pessoal sair das universidades com toda a teoria, que na prática eles não sabem nada. As empresas depois têm que os formar para o que querem deles. Ora, não lhes vão pagar por isso, não é? Exceto a formação específica de ciências, não é? Que é as engenharias, a parte de matemáticas, de ciências, as tecnologias, não é? Que têm empregos garantidos. Tudo o resto é um mercado precário, não é? Por isso, podem a 5, 10, 15 anos estarem bem naquela profissão, mas nos inícios são precários. E isto também potencia que eles ficam mais tempo dentro de casa e depois eles já são adultos, por isso eles querem ser eles a mandar, a demarcar os territórios. Ou saem de casa, casam-se e depois divorciam-se e voltam para a casa dos pais. Isto hoje em dia, as dinâmicas familiares alteraram-se, não é? Antigamente qualquer jovem queria começar a trabalhar, ter autonomia para ter as suas coisas e ir à sua vida. Hoje em dia nada, não é? Eles têm boas vidas dentro de casa dos pais. Agora vamos aqui desconstruir o que é que os pais, e quando digo pais é pais e mães, esperam dos filhos, não é? Hoje em dia. Por isso, eles esperam que haja amor dos filhos para eles, carinho, reconhecimento dos seus sacrifícios e das lutas que tiveram para os terem, apoio quando precisam, né? Ajuda mesmo, neste caso até mesmo irem trabalhar e ajudarem na casa, e respeito. Né? Isto é o que os pais esperam que os filhos lhes deem hoje. Agora, o que é que os filhos esperam dos pais? Né? Amor sem limites. Por isso, os filhos querem amor sem limites nenhuns. Os pais têm que os amar tal e qual como eles são. Mesmo nas asneiras, mesmo nas más decisões, mesmo nos avisos que os pais dizem que isto vai acontecer e eles vão e vão de cabeça. Por isso, eles querem amor sem limites. Que concordem sempre com a opinião deles, independentemente qual seja, porque eles acham que sabem, e eles acreditam mesmo, eles acham que sabem mais que os pais. Que lhes apoiem os seus projetos. Não é? Por isso, hoje em dia, existem estas novas profissões dos youtubers e tudo o que seja virtual, que são profissões da treta. Não é? Há 2 ou 3 que têm sucesso porque têm seguidores suficientes, tudo o resto anda atrás do sonho, financiado pelos papás. E muitas vezes os papás nem têm dinheiro para pôr comida na casa, mas andam a sustentar este pessoal que acha que é na internet que está o seu futuro.
que lhes financie a sua vida, não é? Porque eles hoje estão em casa dos pais e saem com os amigos, saem, compram coisas e quem paga é os pais, porque eles não têm rendimentos ou estão muitas vezes com subsídios de desemprego porque já estiveram empregados e desempregaram-se e vão para o subsídio de desemprego, porque hoje em dia, e vou aqui abrir um parênteses, um jovem começa a trabalhar e ele o que quer é ir para o fundo de desemprego, porque entre o que ele ganha a trabalhar e o que ganha no fundo de desemprego sem fazer nada, compensa-lhe mais estar em casa sem fazer nada, porque ganha menos, mas para já não tem despesas e depois tem os pais a darem extras. Ora, esse extra é o ordenado. Por isso, aqui a culpa é dos pais, mas são as dinâmicas que foram criadas. E que suportem os seus investimentos, porque eles de vez em quando põem-se a fazer negociatas e os papás é que têm que emprestar o dinheiro. E quando não têm dinheiro, têm que ser fiadores, por isso têm que ir ao banco, porque os meninos não têm nome no mercado, eles ainda não são pessoas confiáveis pela banca. Então, quem é? Os pais. Então põem-se em projetos que depois dão errado, e quem é que é o fiador e vai ter que pagar tudo? O pai e a mãe. E depois os filhos também esperam que nos maus momentos, por isso, nos maus momentos que eles provocam, os pais é que são os culpados disto tudo, não é? Porque não lhes deram as condições, não lhes deram o que eles queriam, não lhes obedeceram, não lhes deram o que eles pediram, não é? Isto está invertido. Por isso, aqui os filhos hoje em dia têm uma data de contextos, não é? Olha, têm pais com baixa escolaridade, por isso os pais com baixa escolaridade na prática são escravos que trabalham para eles, não é? Porque eles não lhes reconhecem competência. A verbalização agressiva aqui, quando os pais são com baixa escolaridade, começa logo na adolescência. Depois, os pais separados, não é? Por isso, quando há aqui famílias separadas, os filhos ganham poder se as educações não forem iguais. Por isso, se houver uma educação na casa da mãe e outra educação na casa do pai, os filhos ganham poder. E eles são peritos em chantagens e em teatros emocionais. Depois temos os pais controladores e autoritários, que são aqueles que, quando puderam, foram controladores e autoritários, e os filhos, quando se apanham com a oportunidade de sair debaixo da asa deles, depois vingam-se, não é? Depois temos os pais superprotetores, são aqueles que os ajudam em tudo, fazem tudo, na prática estão a educar crianças que estão desajustadas para a sociedade. Então estas crianças depois não sabem fazer nada, não têm ferramentas, porque não fizeram a tentativa e erro. Foi-lhes vedada essa ferramenta e, claro, depois, mesmo emocionalmente e nas relações, estas pessoas não sabem agir, porque foram sobreprotegidos. Depois temos os pais que ainda são filhos, o que quer dizer que hoje em dia qualquer adolescente ou menino ou menina decidem ter relações e ela engravida, e depois, claro, isto não é uma filha desta adolescente, não é? Isto passa a ser outra filha da mãe, não é? Porque a adolescente quer continuar a fazer a vida como se não tivesse filhos, porque teve o filho na idade errada, não é? Isto passa-se muito, cada vez mais nós vemos adolescentes a terem filhos e os avós a tratarem os netos como se fossem filhos. Ora, isto é um erro, não é? Porque na prática a filha, que é a mãe do bebê, teve o filho, mas não tem as responsabilidades, porque a avó é que tem que... Isto, quanto mais a idade for passando, mais a criança vai crescendo, e a mãe também, e depois a mãe quer autoridade sobre a criança, só que a criança foi criada e sustentada pela avó. Há aqui estas dinâmicas, não é? Que são sempre negativas para os avós, os pais da criança que teve uma criança. Depois temos os pais negligentes, que são aqueles pais que façam o que vocês quiserem. Anda aí muito filho em roda livre. Os pais não lhes ligam, não é? Não quer dizer que sejam más pessoas os pais, não. Não estão. Não são vocacionados para pais, tiveram filhos porque as mães quiseram e os pais não, ou a mãe, o pai queria que houvesse um aborto e a mãe não quis. Por isso, anda aí muito filho que a educação não foi falada pelos pais. Então, andam em roda livre. Podem fazer o que quiserem. Isto, como é lógico, dá-lhes para eles fazerem muita coisa boa ou muita coisa má. Depois temos os pais que são muito qualificados, e quando são muito qualificados exigem muita qualificação, porque são muito exigentes. Ora, isto também cria muito jovem que ou está num contexto em que toda a gente tem este grau de exigência, ou se entrar nestes contextos de educação comparativa, não é? Eles depois ficam rebeldes, não é? Entram em oposição aos pais. Isto aqui vai criando
as expectativas dos jovens hoje em dia são muito baixas. Eles idealizam muito, por isso eles querem tudo, mas não conseguem nada. Então andam aqui numa frustração que gera agressividade. Quem são as pessoas mais próximas para despejar a agressividade? Nos pais. Porque são os únicos que eles sabem que ficam lá. Porque se forem despejar a agressividade nos amigos, os amigos mandam-nos dar uma volta, não é? Os pais não. Ouvem, calam e comem. Por isso, depois temos aqui os avós. Né? Os avós hoje em dia não educam os filhos, deseducam. Porque os avós, muitos deles, a educação que tiveram com os filhos foi demasiado. Foi de outro tempo, né? Era demasiado rígida. E agora querem compensar, como não conseguem compensar os filhos já adultos, não é? Porque os filhos já adultos estão revoltados por terem tido educações muito exigentes e que os privaram de muita coisa, viram-se para os netos. Não é? E depois há aqui muitos conflitos. Então, quando existe essa situação de os filhos saem de casa e depois voltam para casa e voltam com filhos, isto só pode dar asneira, não é? Porque a casa é dos pais, não é deles, mas eles vêm com os filhos. Então eles fazem aqui depois, usam os filhos como chantagem. Eu costumo dizer isto em algumas clientes que tenho, isto é algo que cada vez é mais comum, não é? Mulheres que têm filhos, se divorciam e depois, não tendo condições para estar sozinhas, voltam para a casa dos pais, não é? O que estas mulheres querem depois é arranjar um outro parceiro, não é? E então o que é que fazem? Abdicam um bocado do tempo dos filhos para estarem na conquista, para estarem saírem com os amigos, para socializarem, não é? Os pais delas eram ao contrário. Quando ficavam divorciadas, essa parte da conquista terminava e elas só eram mães, só trabalhavam para os filhos. Hoje em dia a nova geração já não é assim. Então elas estão em casa dos pais, deixam lá os netos e vão para a noite, e vão para as discotecas, e vão para os bares, e não trabalham. E os avós é que têm que sustentar isto tudo. E elas acham que têm direito. E depois inventam todas as sabotagens e esquemas emocionais para culpar os pais do que lhes aconteceu, como se fosse culpa dos pais deles terem tido filhos. Isto está tudo trocado. Se hoje em dia estas famílias não pedirem ajuda, isto só pode dar, numa escala de violência, agressividade física, e verbal e física. Não é? Temos aqui que ter atenção de que o futuro para os jovens hoje em dia é um futuro muito incerto. Eles só têm filhos, olha, por ignorância ou por azar, porque eles não os podem ter, eles não os podem sustentar. Se eles não têm empregos, não podem ter filhos, mas têm os pais. E geralmente tem uma mãe que está sempre preparada para ser avó, não é? Então acaba por criar aqui um problema por querer um neto, depois fica com o neto e com o filho ou filha. Estes jovens não podem comprar casas nem carros, porque eles não têm empregos, não têm crédito bancário. Lá vão os papás safiadores, não é? Destes projetos de vidas. E os trabalhos são todos precários. Por isso, isto aqui é um contexto que é explosivo. E aqui o que nós temos que ter atenção é que os jovens hoje em dia são muito espertos, não são inteligentes, são espertos. E eles já trocam mensagens nos Facebooks e nas redes sociais como é que hão de gerir isto em casa com os pais, que chantagem é que devem fazer, o que é que devem dizer, o que é que os pais não gostam, porque eles vão experimentando, não é? Isto vão dar então os tais filhos, os bons e os maus. Por isso, eu vou separar aqui as características que os pais veem nos filhos, bons e maus. Isto nada tem a ver com amor. Os pais amam os filhos na mesma, não é? Mas se olharmos para estas características, ou é um bom ou um mau filho. Não é? Olha, vou começar pelo bom. Não é? Um bom filho é aquele que nos respeita. Não é? Nós temos um filho, sacrificámos-nos, educámo-lo com o que tínhamos e com o que sabíamos, queremos respeito. Não é? Que nos ajudem, não é? Nas tarefas de casa, financeiramente quando forem jovens adultos e se continuarem dentro da nossa casa, mesmo se saírem de casa, ajudarem-nos, recompensarem-nos por os sacrifícios que nós fizemos, que estudem para ter bons empregos, por isso nós sacrificamos-nos para que eles possam estudar. E hoje em dia os pais sacrificam-se muito, porque um curso universitário fica caro, não só os livros e os materiais, mas as borgas todas que durante 5 anos eles têm, não é? As queimas das fitas, as saídas de sábados e sextas-feira, eles têm que socializar e pertencer ao grupo. E os pais suportam isto tudo. Que trabalhem, por isso, terminem um curso, trabalhem. Não terminam um curso, vão trabalhar. Por isso, isto é um bom filho. Que não percam os contatos dos pais. Por muito que saiam de casa, os pais são sempre pessoas com quem eles têm contacto. Que contribuam para a casa, se viverem dentro de casa.
que não tenham decisões que prejudiquem depois os pais. Porque há decisões que eles tomam, como não são pensadas, aquilo depois da asneira prejudica os pais. Porque ou eles moram com os pais, ou há dívidas, ou alguém vai dizer quem são os teus pais que eu quero falar com eles. Pronto. E lá entra. Por isso, aqueles filhos que nunca usam os pais para nada são os melhores filhos. Por isso, são aqueles que não precisam das casas, dos carros, das heranças, deles serem fiadores. Não, são pessoas autónomas. Se ganharem pouco, vivem com pouco. Se ganharem muito, vivem com muito. E se calhar ajudam os pais. Filhos carinhosos, né? Pessoas que são carinhosos, afetuosos. E que sejam bons pais. Por isso, se os nossos filhos tiverem filhos e forem bons pais, é o melhor prémio para qualquer pai. Pai e mãe. É verem que o que fizeram está a ser repetido e bem. Ora, isto são bons filhos, não é? Maus filhos, por isso, não estudam, né? Não trabalham. São agressivos, por isso eles não estudam, não trabalham, não têm futuros, eles vivem no dia-a-dia e na idealização de que vai aparecer magia e que eles vão ter sucesso. Então, a desilusão cria agressividade. Maltratem os pais, não é? O que o maltratem é no sentido verbal, emocional, físico, por isso eles podem mentir, roubar e premeditar coisas que eles sabem que é errado, não é? Porque há filhos que premeditam coisas perante os pais, como não têm coragem de lhes dizer a verdade, premeditam para os enganar. Depois fazem as chantagens, não é? As emocionais, as económicas e com os filhos. Quando têm netos, os netos passam a ser aqui uma moeda de troca para conseguir sacar aos pais mais, que permitam que outras pessoas maltratem os pais. Sejam os companheiros ou companheiras, as famílias dos companheiros das companheiras, ou amigos ou desconhecidos, não é? Que permitem. Por isso, estas pessoas que fazem qualquer coisa de mal aos nossos pais, eles permitem. Por isso, não estão do lado dos pais, estão do lado dos outros. E que fazem da mãe, por isso, eles não fazem do pai, fazem da mãe a sopeira, a babá dos filhos, a motorista para ir buscar à escolinha e levar, a babysitter para ficar com eles enquanto eles ou elas vão para a borga, e a pagante, porque na prática os pais, a mãe e o pai, depois pagam isto tudo, não é? Isto são maus filhos. Não é? Agora, eles não se acham maus filhos, porque eles acham que isto são direitos. Não é? Aqui só têm que existir depois os limites. Ora, estes limites são postos na educação. Tem que haver consequências. Um filho que maltrata um pai ou uma mãe, não é? E que vive em casa do pai e da mãe, é mudar a fechadura e pô-lo na rua, ponto final. Não é? Porque ele maltratou a pessoa que está a albergá-lo. A consequência tem que ser pôr no olho da rua, porque se não puser no olho da rua, o contexto só vai piorar. E depois, quando for pôr no olho da rua, se calhar já não tem o poder para opor nem a autoridade. Por isso, isto hoje em dia, quando entra nestes limites, porque isto já são limites, não é? Quando os jovens adultos, porque isto são adolescentes ou jovens adultos, enquanto são adolescentes, eles ainda vão tendo o medo do legal, porque ainda são menores de 18 anos. A partir dos 18 anos, eles têm o rei na barriga. Eles e elas, não é? Eles fazem o que querem. E se estiverem em casa dos pais, os pais não têm nada a ver com isso. Ora, a casa é dos pais, não é? Por isso, os pais têm que ter aqui esta situação de ir gerindo, pedir ajuda, se for preciso, ajuda especializada dos psicólogos, e fazer as regras e consequências. Porque quando há a ofensa verbal à honra dos pais e das mães, ou mesmo agressão, porque da ofensa verbal à honra do pai ou da mãe até à agressividade, é um momento. É só um momento de loucura, não é? O momento de ofender, porque ofender é uma falta de respeito. Eles são pais, não é? Aquelas pessoas deram-lhes a vida. Por isso, quando eles entram na falta de respeito à honra do pai e da mãe, passaram os limites, não é? Eles aí deixam de ser filhos e passam a ser adultos, homens ou mulheres. E se a regra é, se me ofendes, vais para o olho da rua, se ofender, tem que ir para o olho da rua. E depois eles lá do olho da rua que pensem, não é? Quem são os amigos que os podem suportar, depois não existem, desaparecem todos. Quem são as famílias dos outros que são melhores que as nossas, depois ninguém os quer, porque eles foram postos na rua, não é? Os empregos de sonho não existem, porque já não existiam quando eles estavam dentro de casa, quanto mais no olho da rua, não é? E eles têm que equacionar, pensar. Ora, eles quando estão dentro de casa com o rei da barriga e a ofender, eles não estão a pensar. A agressividade tem uma escala, não é? Que vai desde a desobediência à oposição,
ou não respeito pela autoridade. Isto pode-se passar em crianças, adolescentes e adultos. A desobediência, a oposição, por isso estão sempre a contrariar, e o não respeitar a autoridade. Quem manda é ele e não o pai. O roubar, o mentir, que acontece muito na adolescência e em adultos, há muito adulto que rouba os pais, não é? Seja as carteiras, seja coisas em casa, não é? Porque eles acham que é deles. Não é? Ora, isto é a falta de... já ultrapassar o limite da falta de respeito. Aqui está depois o desrespeito, não é? O desrespeito pela escolaridade dos pais, porque os filhos, há pais que não têm a escolaridade dos filhos, mas são eles que pagam as contas. Mas os filhos não os respeitam porque eles são burros, segundo eles dizem, os pais não sabem nada. A maneira de estar, não é? Se as pessoas passam a vida a trabalhar, podem não ter a educação social de saber estar. E hoje em dia muitos filhos têm vergonha dos pais, de sair com eles. Há filhos que têm vergonha dos pais e dos avós. Eles só servem para os sustentar. E do nível de vida. Né? Há filhos que têm vergonha, porque eles hoje em dia, qualquer filho anda com as melhores sapatilhas da melhor marca e a melhor roupa, não é? Os papás é que pagam isto tudo, não é? Mas depois isto tem que ter por trás um nível de vida que não existe. Então eles têm vergonha dos pais serem pobres ou remediados. E hoje em dia, 3 milhões de pessoas em Portugal são pessoas remediadas. O ordenados que ganham é para as despesas, não dá para mais nada. É muita gente. Muito filho desta gente. Depois temos aqui a violação da privacidade dos pais, dos telemóveis, dos tablets, dos computadores, da vida privada do pai ou da mãe. Se forem separados, então a mãe é a chegada. A mãe depois não pode ter mais ninguém, porque é só mãe. O pai pode ter quem quiser. Não é? Eles aí até têm benefícios, porque geralmente quem está com os pais até os compram a eles. Não é? Isto tudo não é de uma criança. Isto é já uma cultura. Todos pensam assim. E temos aqui depois a violação dos bens. Né? Há jovens que tratam os carros, as casas, as empresas como se fossem deles. Não é? Aquilo não teve sacrifício dos pais, aquilo é tudo deles, porque eles são filhos. E depois, claro, passa para as agressões, né? As agressões verbais, as físicas e as emocionais. E isto existe cada vez mais, porque esta geração está cada vez mais agressiva. Depois existe a violência, neste caso pode haver a violência de condicionar. Há filhos que ameaçam os pais se eles não mudarem de atitude ou de comportamento. Por isso, ameaçam mesmo. E se os pais não fizerem, eles batem. E no tempo. Há filhos que batem nos pais durante tanto tempo para subjugar, que é para exercer a autoridade. E vocês não pensem que são filhos só do género masculino. Há muito filho do género feminino que faz isto, não é? Isto aqui eles aprendem. Aqui a igualdade, infelizmente, é partilhada por... já chegou a esta área também do condicionamento dos pais. Depois há aqui o limite dos limites, não é? Que é as agressões continuadas, bater aos pais, as violações. Há filhos que violam os pais e filhas que envergonham os pais com esta parte, com queixas na polícia de violação que não existiram. Isto dá para tudo. Há cenários macabros nos escritórios, nos consultórios dos psicólogos, não é? Esta nova geração socorre-se disto tudo para dominar. E depois, nos limites dos limites, os assassínios que nós vemos depois nas televisões, não é? Isto são escalas que começam pela desobediência até ao assassínio. Não é? A pergunta é, quanto tempo demora desde a desobediência até ao assassínio? Pode demorar 5 anos, pode demorar 15 anos ou 20 anos, não é? Isto são vidas. Por isso, estes pais e mães tiveram um projeto de vida que era ter filhos e pode haver a expectativa de sair gorada. Por isso, haver uma desilusão. A culpa nunca é dos pais. E eu, quando os pais e mães vêm ao meu consultório, seja presencial ou online, eu digo logo isto, não é? Os pais tiveram a coragem de ter filhos, porque podiam abortar ou não ter filhos, não é? Por isso tiveram a coragem de abdicar de uma parte da vida para ter filhos. Isto merece todo o respeito, por isso a culpa nunca é deles, mesmo que seja baixa escolaridade, que trabalhem em 3 empregos, os filhos têm que respeitar tudo isto. Por isso, quando existe um filho que respeita todas estas dimensões, por isso um filho que se consegue formar, ter uma boa vida, casar, ter filhos, ser feliz, ajudar os pais, sendo que os pais tinham menos escolaridade, mas que se sacrificaram, isto é belo. Isto é que é o amor, que é quando nós recompensamos quem nos amou. Porque ter um filho é amar. Quando alguém se quer perpetuar, quer que o melhor de si
continue nesta vida, não é? E muitos pais, agora em adultos e a serem agredidos por estas pessoas que só os pariram, não é? Começam a pensar porque é que tiveram os filhos, porque é que não abortaram. E muitas vezes vivem com culpas que pensam que estes filhos são um produto da sua educação. Não. Estes filhos são um produto da educação social e da educação comparativa, que cada vez há mais. E cada vez vai crescer mais. Por isso, ou há limites e regras, ou isto vai piorar. Por isso, peçam ajuda se estiverem numa destas situações, porque há muitas maneiras de nós reganharmos poder. Porque eles podem ser inteligentes, não é? Mas não têm o poder. O poder está com os pais, porque eles estão em casa dos pais, a viver à custa dos pais. Por isso, há maneiras de dar a volta a isto. Porque quem sai de casa vai à sua vida não maltrata os pais. Só é indiferente, não lhes liga. É outra falta de respeito, mas não, nada que altere a vida dos pais. Agora, quando há controles, ameaças, ofensas, passa o dia em casa sem trabalhar, os pais é que têm que tomar conta dos filhos, isto aqui tem que parar. Então, aqui só com ajuda especializada, para nós ensinarmos os pais como é que podem dar a volta a isto. Porque é importante. Quem é mais importante é os pais, porque estes jovens, até terem a sua vida, dependem dos pais. E hoje em dia isto, antes era aos 18 anos, isto hoje em dia pode ser aos 30 e aos 35 anos, que este pessoal está em casa e acha que manda e que tem poder sobre os pais. Temos que inverter isto.